Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com as personalidades da região e do Brasil, aqui pelas bancadas do programa, debatendo, discutindo, não é? E aprofundando junto com você os assuntos que fazem a pauta dia a dia aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre o 3014-5281, telefone da nossa produção para o seu contato, para a sua participação com a gente aqui. E pelas redes sociais também à sua disposição, o facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem aqui para o painel regional. Sempre começando tecnicamente aqui pela nossa esquerda, está conosco o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, que é do PMDB de Santos, ao lado dele o nosso Heraldo José dos Santos também conosco, e aqui à direita, com satisfação também, recebendo mais uma vez o articulista e advogado Vicente Cassione. Sempre na abertura do painel regional, você confere comigo aqui as manchetes dos jornais parceiros do painel. Aqui o DL, Diário do Litoral, traz na capa a seguinte manchete, você vê, deixa eu centralizar um pouquinho mais, quem paga a conta de Santos na Grande Rio, questiona aqui o DL, prefeito garante que a homenagem, prefeito Paulo Alexandre garante que a homenagem da Escola de Samba Grande Rio sai a custo zero. Mudanças no Carnaval Santista geram polêmicas entre as comunidades. O Banha recebe aqui a edição do DL, também o Heraldo, e o Vicente Cassione ganha também o Diário do Litoral desta sexta-feira, tá certo? E do mesmo grupo de comunicação do DL, aqui o Gazeta, circulando pelo estado de São Paulo todo, traz aqui na sua manchete: Dirceu pede habeas corpus para evitar prisão na Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu ingressou com habeas corpus preventivo no Tribunal Regional Federal. Medida subscrita por 6 criminalistas que defendem o ex-ministro, busca evitar que Dirceu seja preso, novamente, nas investigações sobre o esquema de propina e corrupção da Petrobras. Está aqui o Gazeta de São Paulo, ao vereador Banha e ao Heraldo José. E ainda o nosso Vicente Cassione recebe também o jornal Gazeta de São Paulo. E a gente sempre cumprimenta e agradece as participações importantes aqui no painel regional. Banha, prazer revê-lo, vereador, tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde ao nosso querido doutor Heraldo, professor Cassione, a nossa jovem Ione Furukawa. E mais um dia que a cidade acorda com esse pé d'água, com essa manhã chuvosa. E sempre quando chove na cidade e na região me preocupa muito. Espero que os nossos irmãozinhos lá da Zona Noroeste e no entorno de São Vicente, de Iguaçu, não estejam passando dificuldades e que possam ter se locomovido aos seus locais de trabalho com tranquilidade e com agilidade que é peculiar no transporte coletivo, né, Cassione? Heraldo José dos Santos, prazer revê-lo mais uma vez aqui no painel. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao professor Cassione, vereador Banha e a Ione Furukawa. Essa preocupação do Banha, eu quero dizer ao vereador que isso logo vai passar, viu, vereador? Vai. Nós temos um projeto grandioso aí, então. Santos Novos Tempos, e logo, logo a cidade vai estar totalmente drenada, bonita, multicolorida para ser mostrada na Marquês de Sapucaí. Esse projeto aí não vai virar mais, né? Claro que não. Não vem mais dinheiro. Acabou o dinheiro? Acabou? Acabou. O Vicente Cassione conosco também, prazer revê-lo, viu, Cassione? Uma boa tarde a você, Boturão, ao jornalista Heraldo, ao querido vereador Banha, a Ione Furukawa e aos caríssimos telespectadores. Lembrando sempre o telefone para você entrar em contato com a gente aqui, 3014-5281. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado você pode rever pelo YouTube, o programa inteiro, ou se preferir, os trechos que julgar mais interessantes, né? Sempre atenta aí à sua participação conosco, a produção aqui da equipe do painel. Está com a gente mais uma vez a Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereador, doutor Heraldo, doutor Cassione, a você aí de casa que nos acompanha nesta tarde chuvosa de sexta-feira. O Facebook aqui já está aberto, esperando você participar com a gente, com perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. A opinião é sua e a bancada democrática. E a nossa produção também está te esperando através do telefone. Muito bem, o Heraldo citou aí o desfile
de 2016, desfile na Passarela do Samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, na Escola de Samba Grande Rio, onde o tema será a cidade de Santos. Eu não entendi a manchete do DL, questionando aqui quem é que vai pagar a conta da Grande Rio, já que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa garante que será custo zero para Santos. Se será custo zero para Santos, na minha opinião, pague a conta quem quiser pagar, a cidade será homenageada. Eu acho que nós temos muito a mostrar aí, desde a chegada de Brás Cubas, a fundação de Santos, até 2015. Ou os companheiros de bancada questionam essa homenagem à cidade. Você questiona, Cassione? Absolutamente não questiono, porque Santos tem história. Embora essa história não tenha se repetido no nível de excelência que nós tivemos no passado, a cada ano, a cada década, as coisas foram caindo, mas a história que nós temos é suficiente para que haja uma homenagem, sim, do país, do Brasil, que deve muito a Santos. Nós não vamos falar aqui dessa história e dos personagens que fizeram essa história. Pena que hoje esses personagens não tenham se renovado nas outras gerações e que outros fatos históricos não tenham se repetido. Mas por tudo aquilo que Santos foi no passado, merece sim, até para exemplo para as novas gerações, a homenagem que receberá. Se tudo estiver realmente como homenagem espontânea, pura e simples, eu aplaudo os que estão homenageando a nossa cidade. Muito bem, Banha, pois não? O que pensa a respeito desse tema aí? A homenagem da Grande Rio à cidade de Santos no desfile da Marquês de Sapucaí em 2015, que, aliás, a gente pode debater também na sequência aqui, o que vocês pensam sobre isso. Está gerando alguma polêmica que vai obrigatoriamente antecipar os desfiles das escolas de samba aqui em Santos em uma semana. E aí, vereador? Mostra que Santos ela tem a sua força, o seu jaez, o maior porto da América Latina, tem o embaixador do planeta, que é o Santos Futebol Clube, time que acolheu o atleta do século, uma cidade pacata, uma cidade às vezes de vanguarda, que essa vanguarda ficou um pouco mais lá para trás, uma cidade que brigava pelas suas conquistas, pelos seus direitos, né? E isso aí marcou. São histórias do passado que mostram o valor e a capacidade do cidadão santista e de quem fez história, de quem viveu, de quem conheceu alegre Santos, de qualidade de vida, de saúde, educação. E eu acho que o prefeito está tendo até uma gestão abençoada por parte da nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrate, até porque o evento foi anunciado lá, né, no Monte Serrate, que a Grande Rio vai fazer uma homenagem. Com doadores ocultos, meu amigo Cassione, com simpatizantes, vai ter captação de recursos, não sei aonde, mas uma coisa o prefeito garantiu. Está no jornal de hoje, não haverá nenhum centavo de dinheiro público. E o que torna a homenagem ainda mais importante e mais bonita. Maravilhoso. Isso aí não tem a dúvida. E vejo aqui essas escolas de samba do Rio de Janeiro, que eu acho acho que é o evento mais importante do Brasil e que todo mundo vem cobrir, o mundo todo vem cobrir, são 180 países até, vem fazer a cobertura. Mas só que lá não tem esse negócio não de saco e bola, vai buscar o carnavalesco na rua, empurra o carro alegórico. Profissional. Lá é dinheiro. Eles homenagearam aí São Vicente e levaram um dinheirinho. Bonzinho, né, Heraldo, na época? E não por menos de 50 milhões, 40, 100 milhões, às vezes não dá para fazer um carnaval do jeito que a escola quer. O lance inicial é 10 milhões. Mas o que me chamou a atenção, Cassione, que eu vejo que ainda tem gente muito desprovida, gente de uma abnegação e de uma consideração com a cidade. Eu gostei desse moço. Carnavalesco da Escola de Samba Fábio Ricardo. Explica o motivo de tamanha homenagem e expõe sua paixão por Santos. Cidade onde o pai trabalhou por muitos anos. Santos já vai ser a grande surpresa da avenida. As pessoas esperam um enredo patrocinado, mas não.
É um enredo apaixonado. Eu só estou fazendo este enredo porque me apaixonei pela cidade de Santos, ouvindo as histórias da minha família. Esse carinho pela cidade é que me fez mover toda esta pesquisa e pedir para a escola falar de Santos no próximo ano. Isso aqui já me sensibilizou, já abriu meu coração. Acho que Santos ganha um presente na Marquês de Sapucaí, já que é tudo gratuito, vou homenagear, justa homenagem. Vai ter a ala dos vereadores lá? Não, e eu digo aqui o seguinte, deve ter tido um planejamento, né, Cassione? Porque se você antecipa o carnaval por uma semana, e na semana aqui o carnaval oficial no longo do Brasil, então vão ter uma semana de carnaval, mais outra oficial, outra extra-oficial, dá 15 dias. Vai ter ponto facultativo para pular o carnaval aqui? É capaz de ter, porque vai parar a prefeitura para ter o carnaval daqui. E o comércio local? Será que... Mas a prefeitura deu, eu tenho certeza, a prefeitura fez o planejamento. É sexta, sábado e domingo, Não, tem segunda, vai ser segunda-feira o carnaval aqui. Só 3 dias. Não, senhor, o senhor está equivocado. Está aqui, ó. O presidente da X9 diz que vai ter carnaval numa segunda-feira, por exemplo, um dia normal de trabalho. Está aqui escrito, ó. Seu Benedito Andrade Fernandes, da Escola X9, colocou aqui. Então, mas eu acho que isso tudo, no final, a prefeitura deve ter planejado, porque eu não acredito que a cidade vai parar 15 dias. Porque se o comerciante parar 2 dias, meu querido Heraldo, ele vai fechar suas portas. Tá fechado. Se 15 dias ficar parado, meu amigo, embrulha e manda, que eu acho que aí veio, não foi homenagem, foi um presente de grego, que se dessa homenagem, vai todo mundo para o Rio de Janeiro. Aqueles que o Cassiano relatou. Inclusive os carnavalescos. Não, citou aqui o Cassiano outro dia. Também, claro. Vão homenagear. Aí vai o carro alegórico. Aí vem o carro alegórico, aquele lugar bonito. Você acha que as escolas de na porra lá da praia. Homenageadas também? Do jardim. Claro que vão. O jardim da praia. Aquelas pessoas que vieram buscar Santos para viver, que ganham uma aposentadoria de 20, 30, 40 mil reais, que vão se tratar no Albert Einstein. Essas pessoas podem aparecer num carro bonito, alegórico. O Pelé, fazendo um protótipo com aquele carro da Vila Belmiro, o Museu de Conquista, aquele museu que custou 60 milhões, né? Pode colocar o Pelé naquela poltrona estufada, veludada. Agora, né? Eu quero ver se vai aparecer o Guilherme Álvaro, a Santa Casa de Misericórdia, que é a mais antiga. Claro que tem que aparecer. Tem que aparecer é a mais lá. antiga do Brasil. Mas não aparece com os problemas internos, só aparece aquela roupagem bonita. Mas, olha, mesmo assim, Cassione, eu ainda digo para você, Santos é o berço da liberdade, da caridade, da fraternidade, e o nosso prefeito tem sentido isso da população, que tem sido muito bondosa com ele, e as pessoas de fora ainda têm um carinho muito grande pela cidade, que dá um presente desse para Santos, sem custar nada, à custa do amor, da gratidão e da consideração. Parabéns ao prefeito. Mas não é novidade, sempre quem fez mais por Santos, nas épocas mais recentes, foi gente de fora. Porque se depender, muitas vezes, de gente daqui, os malefícios que fizeram e as maldades que fizeram são muito grandes. Eu prefiro, por enquanto, no primeiro momento, acreditar que seja uma homenagem sincera, afetiva, sentimental, que a cidade merece. É lógico. Vou ficar apenas observando. Se as coisas mudarem de rumo e as informações forem outras, aí eu vou, evidentemente, externar uma opinião que não será exatamente esta que eu estou dando agora. Por enquanto, crédito de confiança 100%. Heraldo José, pois não, Heraldo? O que incomoda, na verdade, é essa coisa de dizer que é patrocinador oculto. Isso já aconteceu no futebol, né, com a camisa... com o Santos entrando em campo com a camisa aí do Mas patrocinador oculto Museu foi Pelé. dito pela escola, né? É isso? Foi dito pelo prefeito. Pelo prefeito? Foi dito pelo prefeito. Que é um empresário oculto, que não quer... Bom, isso realmente incomoda. E é claro que você ser homenageado por uma escola de samba no desfile do Rio de Janeiro é uma lembrança, é uma homenagem das mais gratificantes. Agora, tem que levar em consideração também o desempenho da escola. Se a escola for bem, você vai ser lembrado, aquele homenageado vai ser lembrado eternamente. Se não for, acabou o desfile, nunca mais ninguém vai lembrar. Mas por se tratar de Santos, uma cidade abençoada, eu tenho absoluta certeza que a Grande Rio vai fazer um grande espetáculo.
né? Berço de bambas do samba, e a cidade, com a sua história pujante, também vai reforçar todo esse enredo e vai ser um espetáculo realmente muito bonito. O que fica chato é esse negócio de dizer, ó, é fulano que não quer aparecer e tal. Mas, Geraldo, eu vou te dizer uma coisa. Rio de Janeiro, Ainda que tenha assim, um patrocinador oculto, que seja um empresário ou vários empresários que estejam aí patrocinando, que eles tenham os seus interesses. Em primeiro lugar, o que vier de bom para eles reflete na cidade. Em segundo lugar, eles têm o que vender. Porque se eles quisessem sugerir, patrocinando, para uma escola do Rio de Janeiro, uma homenagem a quem não merecesse coisa alguma e não tivesse história, e não tivesse o que mostrar, a escola de samba do Rio não aceitaria, evidentemente, nem com patrocínio. Eles têm uma mercadoria, e eu vou chamar assim porque no plano do patrocínio eles estão vendendo uma mercadoria que tem, evidentemente, um valor, senão eles não patrocinariam e nem a escola aceitaria o patrocínio para mostrar o vento. Não é? Se, claro, não é para o patrocínio, não é para mostrar palafitas dos diques. O patrocínio não é para mostrar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, como disse o Banha, as coisas que estão aqui sem acontecer há muito tempo. O patrocínio não é para mostrar a novela do túnel, que nunca saiu. O patrocínio é para mostrar aquilo que Santos teve e daqueles que fizeram por Santos aparecerem, não é? Por tudo que fizeram. Não por agora, talvez, mas tem o que mostrar. Então, não me importa se o patrocinador ele tem algum interesse. O patrocinador que tem interesse em mostrar a cidade e levar vantagem com isso, traz vantagem para a cidade. Eu sempre digo isso. Um camarada que tem que investir numa cidade, ele ganha. Mas a cidade ganha. Esse é um jogo normal. Em qualquer lugar do mundo. Isso vale para Paris, para Nova York, para Moscou, para Miami, para qualquer lugar. E Santos, tendo o que mostrar, não é, vai poder aparecer. E se vai aparecer para vantagem do empresário, vai aparecer para vantagem também para a cidade. Só não quero é que no meio disto tudo, algumas pessoas levem vantagem indevida. Muito bem. A gente tem outro assunto importante aqui para discutir, não é? Que bombou pelas redes sociais. O termo só pode ser bombou nas redes sociais. Ontem fiquei até impressionado com isso. Esse assunto que envolve aqui a Universidade de Santa Cecília e o Santos Futebol Clube, já que o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil solicitando aí liminarmente bloqueio de bens do ex-presidente do Santos e pró-reitor aqui da Unisanta, Universidade de Santa Cecília, Marcelo Teixeira, e também da sua irmã, Lúcia Maria Teixeira Furlani, não é? E uma relação de empréstimo financeiro, uma relação financeira entre a Unisanta, a Universidade de Santa Cecília, e o Santos Futebol Clube, quando Marcelo Teixeira era presidente do clube e pró-reitor aqui da universidade. Alega o Ministério Público Federal e que como a universidade não tem esse fim, essa finalidade, não poderiam ter sido feitos esses empréstimos, né? Vamos discutir esse tema, estamos aí um minutinho para fechar o bloco. Vamos abrir o segundo bloco com esse assunto, com esse tema, né? E eu queria saber da Ione se a gente tem alguma questão, algum comentário, alguma pergunta sobre o assunto anterior, não? Olha, temos sim, tem muita gente que a pergunta não foi feita na quarta-feira, que voltou a me pedir e me mandar a pergunta de novo hoje. Uma dessas pessoas é o El. Ele diz: a minha pergunta vai para o Banha. Mês passado tivemos o aumento da passagem de ônibus sob a alegação de que vamos ter mais ônibus com conforto e Wi-Fi. No último sábado eu fiquei 40 minutos no Sabuó em um ônibus para ir para o Gonzaga. Quando chegou o ônibus, não tinha Wi-Fi e nem o conforto. Será que vai ser sempre assim? Não seria então mais justo aumentar a passagem depois de estarmos com tudo certo? Então o Banha responde aqui, a gente vai para o break, voltamos com essa questão que envolve o Santos e a Unisanta, não é? E depois mais participações dos telespectadores. Pois não, vereador? Isso aí da condução nós batemos incansavelmente com relação às tarifas que são escorchantes, que são abusivas, que são lesivas ao consumidor.
Esse negócio de vender gato por lebre já é um mote, não só do transporte coletivo, mas já está chegando na saúde, Cassione. Chegando nos planos de saúde, vende o que não tem, anuncia aquilo para justificar determinado aumento. É um verdadeiro embuste. Essa que é a realidade. Hoje mesmo, tem no jornal hoje, no Diário do Litoral, mostra um absurdo do cúmulo do temerário. Uma senhora grávida veio com uma nota de R$20, Cassiano, para pegar o ônibus. O motorista pôs ela para fora do ônibus. Para o ônibus. Não tem troco, minha senhora, tem que descer. Na chuva, a mulher de 5, 6 meses. Então, querido, isso é uma verdadeira afronta. Eu quero que um caso desse caia na minha mão. Eu vou moer até não poder mais. Eu vou no fim do mundo, porque isso aqui não pode acontecer. Interesse público ficou aonde? Cadê o respeito com a cidadania, do direito à dignidade humana? Essa senhora teve que descer do ônibus na chuva, porque o motorista não tinha R$20, troco para 20. Querido, a empresa tem que ter troco para 20, tem que ter moeda. Se não tiver, está tendo algum problema. Se está tendo algum problema, a gente tem que denunciar. Está tendo problema de lesar o consumidor, se apropriar indevidamente do troco. A empresa que faz o serviço, ela tem que saber se tem troco, se o cidadão tem cartão. Não quer tem que ter. Se o cara deu troco para 100, para 50, para 200, o que não pode, acontecer um caso como esse, botar a senhora para fora do ônibus. E outra coisa, olha, vem ar-condicionado, Wi-Fi, Bluetooth e a escada para o deficiente, e tem horas que não vem nada. Veio sim. Foi um aumento abusivo, brigamos, fiz um projeto de lei para tentar travar, se usou ali o beneplácito até de utilizar um subsídio com o dinheiro do IPVA, que é para isso que serve mesmo, amenizar a tarifa agora. Hoje, na cidade, Cassione, a maior indignação da população são 3. A gente tem batido em todo o bairro. Anda, e o senhor sabe que eu ando mesmo. Condução. É o quesito número 1 da insatisfação. Preço da tarifa, escorchante. É geral na Baixada. Segundo, as enchentes. Ninguém aguenta mais. Enchente, congestionamento, entrada da cidade, não dá para passar. Mobilidade, uma tristeza. E o terceiro, as pessoas não gostam do que a gente fala, viu, Cassione? Eu já fui até questionado por algumas pessoas da Polícia Militar, da Polícia Civil. Eles não gostam muito que a gente grita aqui que falta efetivo, que não falta, tem alguns sabedores, mas falta. A população grita de segurança, é o terceiro quesito mais indigesto para a população hoje, chama segurança pública. O Mourão que diga, o Mourão sabe o que ele está passando lá na Praia Grande. Vamos aproveitar e fazer o intervalo então e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Voltamos, este é o segundo bloco aqui do painel regional, lembrando sempre, 3014-5281, para você entrar em contato conosco e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Eu estou aqui com o vereador Banha, com o nosso Heraldo José, Vicente Cassione e a Ione já com perguntas e participações a mais dos nossos telespectadores. Antes da gente entrar nesse outro assunto, então, que tem a relação entre a Unisanto, Universidade de Santa Cecília, e o Santos Futebol Clube, Banha quer completar aí aquela informação sobre Praia Grande com relação à segurança pública, é isso? Com certeza. A gente citou o Mourão, porque o Mourão é uma figura até imparcial. As pessoas podem gostar ou não do Mourão, mas o Mourão, ele é um administrador nato. E ele foi cobrado do secretário, viu, Cassione? Cobrou do secretário de segurança e cobrou do governador, que é da mesma sigla partidária. Então, está isento. Ele falou assim, olha, temos 22 quilômetros de praia, crescemos 40 mil, pessoas migraram para Cubatão, diminuiu o meu efetivo em 81 homens e criaram 100 homens no batalhão especial. Só que esse batalhão especial, ele não fica na Praia Grande, ele roda a Baixada Santista, ou seja, o que veio para a Praia Grande? Ele teve que contratar mais homens para a Guarda Municipal e ficamos assim. De hora em hora um copo d'água, mostra aqueles números maravilhosos, mas o Mourão, ele não engole gato por lebre. Ele está certo, porque as coisas acontecem no município e quem não reclama, quem se acovarda e quem vira sucursal do governo do Estado, fica nessa penúria que a gente está vendo como é tratada a Baixada Santista pelo seu governador Alckmin nas questões de segurança, saúde, educação, e é sempre para o futuro. Amanhã vem, amanhã eu vou fazer, eu vou inaugurar, e não sai nada.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil, a gente repete aqui, solicitando, inclusive, liminarmente, não é, o bloqueio de bens do ex-presidente do Santos, pró-reitor aqui da Universidade Santa Cecília, Marcelo Teixeira, e de sua irmã Lúcia Maria Teixeira Furlani, não é? Além do Santos, como pessoa jurídica, o Ministério Público enxergou atos de improbidade administrativa nos atos de empréstimos feitos ao clube entre maio de 2008 e dezembro de 2009, nos últimos 2 anos em que Marcelo Teixeira presidiu o Santos. O valor desses empréstimos, 25 milhões e 500 mil reais. Né? O curioso é que, além do pedido de bloqueio, né, de bens de ambos, Marcelo e Lúcia Teixeira, foi pedida também a suspensão dos direitos políticos de ambos por 8 anos. Pois não, Cassione? Em primeiro lugar, eu sempre digo aqui que o Ministério Público tem 2 lados. Tem um lado, que é uma banda de gente que não tem o que fazer, ou que, tendo o que fazer, faz mal. E do outro lado, gente séria, que tem o que fazer e faz bem. Eu não posso entender, a gente fica indignado realmente com corrupção, com atos de improbidade, com rombos que são dados aqui, ali, acolá, e o Ministério Público vai, põe a mão, põe o dedo na ferida e faz o seu papel. O lado bom do Ministério Público. Agora, o lado humano, o lado falho, o lado vaidoso, o lado desmiolado do Ministério Público, tem um lado e o desmiolado é outro lado. Faz essas coisas. Ainda bem que eu não devo, porque se eu devesse, o Ministério Público desmiolado já teria me pegado algumas vezes. Se bem que pode até pegar quando a gente não deve, que aqui é o caso. Quando um dirigente esportivo tira dinheiro do clube, ganha dinheiro indevidamente com o clube, vende jogadores de forma escusa, inescrupulosa, criminosa, o Ministério Público não se mete. Quando a gente vê no futebol as marmeladas, tem que vir o FBI dos Estados Unidos para agir. Quando o Marcelo Teixeira coloca, não tira, coloca 25 milhões de empréstimo ao Santos Futebol Clube, isso vira medida de bloqueio de bens, isso vira pedido de interdição dos direitos políticos. Mas onde é que nós estamos? A Santa Cecília Universidade cresceu como? Com dinheiro sendo escorregado para o ralo ou para lugares escusos? Esta instituição foi crescendo a olhos vistos, e a cidade testemunha isso. Foi a universidade que mais cresceu, que mais progrediu, que mais abriu espaços em cursos de graduação, de pós-graduação, de cursos de aperfeiçoamento, um leque de ensino cada vez mais amplo, laboratórios, centros de pesquisa, a universidade que mais atua dentro da comunidade, e é para isso que a universidade existe. A universidade existe para pesquisa e para colaborar com a comunidade onde ela está instalada, onde ela existe. Nenhuma universidade desta cidade, e eu dei aula 38 anos na Unisantos, de Direito Penal, na universidade. Fui vice-reitor da Universidade Católica, da Unisantos. Mas tenho que reconhecer, nenhuma universidade tem a abrangência, a atuação dentro da comunidade, dentro da região, não é, que tem a Universidade de Santa Cecília. Fora o atendimento fisioterapêutico e odontológico. Os atendimentos em parceria com várias você vê todo dia. Né? Quando a gente sai aqui do estúdio, sim, a gente vê isso todo dia. Uma universidade que teve uma expansão física, prédios e prédios, edificações,
Isso tudo custa dinheiro, isso tudo foi usado, dinheiro usado, na progressão de uma universidade que se impôs. Aí veio o Ministério Público cismar com o empréstimo que o Marcelo Teixeira fez para o Santos Futebol Clube, que ele dirigia, de forma absolutamente limpa, escancarada, abertamente, sem nada escondido, sem jogada, sem comissão, sem isso, sem aquilo. Eu fico indignado. Eu não tenho procuração para defender os Teixeira, não tenho, nunca tive, mas eu fico nesta hora pensando que cidade é esta que vê, muitas vezes, aqueles que prestam serviço, cumprem o seu dever e honram a cidade, serem colocados numa condição desta. A cidade tinha que, ao invés de fofocar nas redes sociais, e ao invés de vibrar com a queda daqueles que estão num patamar superior, tinha que defender isto, que quanto mais a cidade vibra, se regozija, fica feliz com a desgraça daqueles que não merecem e que fazem pela cidade, mais a cidade afunda. E afundar mais do que nós afundamos nas últimas décadas, eu não vejo profundidade nem no abismo das Malvinas, que é o lugar de maior profundidade que existe no oceano, no mundo. 11 mil quilômetros de profundidade. Tem que abrir uma fossa maior do que essa, fossa das Malvinas, para que a gente possa afundar a cidade ao lugar em que parece que ela quer ir por vocação hoje, nesta modernidade. A minha solidariedade e a minha defesa são feitas, a solidariedade e a defesa, com isenção absoluta. Ninguém me pediu, eu não devo nada à família Teixeira, nunca devi, mas eu acho que a gente tem o dever de atacar os que devem ser atacados, criticar os que devem ser criticados e defender os que devem ser defendidos. Eu acho que a cidade tem este dever para com eles, que estão sendo vítimas de uma injustiça. O Ministério Público vai pegar os ladrões, o Ministério Público vai pegar os corruptos, o Ministério Público vai pegar aqueles que fazem as coisas escondidas e que muitas vezes o Ministério Público fecha os olhos assim para dizer que não viu. O lado bom do Ministério Público continue fazendo o que tem que fazer. O lado desmiolado não pode progredir e não pode ter êxito nessas absurdidades que são cometidas. Em Santos, lamentavelmente, nem o Pelé tem o devido reconhecimento. Só para consertar, antes do Banha e do Heraldo, eu falei atendimento fisioterapêutico e odontológico em parceria com prefeituras aqui da região, que é muito importante, muito legal. Muitas pessoas têm problemas, têm dificuldade e não conseguiriam custear esses tratamentos, acabam se utilizando aqui da universidade. Foram os pioneiros no atendimento jurídico, a faculdade de Direito na época. Como é que chama? Júri estudantil? Não, universitário. Júri universitário, é isso? E fizeram os juizados. Juizado. Então, é o que eu digo. Juizado especial. Juizado especial. Isso tudo custa dinheiro, essa expansão dessa universidade custou dinheiro, e eles vêm cismar com esse empréstimo que foi feito ao Santos e que o Santos, evidentemente, já pagou em parte ou pagou tudo, se não me engano. Banha, pois não, vereador? As coisas têm que ser colocadas na balança, tem que ter o bom termo, né? Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai, né? Mas os olhos de lince de alguns promotores de justiça, já diz o nome, devem promover justiça. Primeiro, se atém a denúncias, trabalham em cima delas. Já fui vítima de algumas, mas sempre arquivadas. Isso faz parte até do contexto político, né? Olha, ouvi o vereador, será que aquele cara que trabalha com ele trabalha mesmo? Que hora que ele trabalha? E o fulano? E o Cassione? Cassione tem quantos lá que trabalham lá? E não trabalha? Trabalha com ele. O Heraldo trabalha a tal hora. E o médico foi trabalhar. Então, quando alguém está fazendo, quando alguém está lutando, está incomodando, sempre aparece. Primeira coisa que a gente tem que vislumbrar, e o Cassione colocou com muita propriedade, não podia ser diferente, questão técnica. Caso Marcelo Teixeira, Santos Futebol Clube. Improbidade? Houve improbidade?
Não. Tem corrupção? Tem bandidagem? Teve esbulho? Teve enriquecimento sem causa? Não. Qual o crime que ele cometeu? O amor e a paixão pelo clube de coração. O amor e a paixão pelo Santos Futebol Clube levou a incorrer no quê? No empréstimo, que já foi saldado, que foi pago, nos convênios que fez com a garotada no Santos, que ninguém nem sequer tinha um dentista. Os meninos do Santos. E se a gente for passar, porque é o seguinte, onde passa um boi, passa uma boiada. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O terreno do CT foi doado. E foi escriturado. E está lá, utilizado, era do governo federal aquela área. Então o governo federal esbulhou a coisa pública dando aquilo para o Santos? Não, o ministro chancelou, o fulano autenticou, e é por aí afora. Aí quando você vai ter muita gente com improbidade administrativa, vai ser caçado. Porque o Congresso Nacional, que tem de gente da bola enfiado no Congresso, deputado federal, senadores, vereadores, prefeitos, e um número de deputados estaduais. Quem não lembra do Nabi Chedi, no Bragantino? Quem não lembra da família Chedi, na Ponte Preta, no Guarani? O Flamengo, que é o maior devedor de todos os tempos no futebol brasileiro, ele é patrocinado por quem? Pela Caixa Econômica Federal. E o Corinthians também. Então, se todos estão melados, ô Cassione, com dívidas de INSS, Fundo de Garantia, e ainda são patrocinados por bancos públicos, já começa aí. Então, o promotor vai ter muito trabalho. Vai ter que ver como é que ficou a construção do estádio do Corinthians, a Odebrecht, onde a Odebrecht pagou e o Corinthians está pagando a duras penas, não tem como pagar. Mas seu ex-presidente hoje é deputado federal. Uma coisa para esclarecer, quem fez essa denúncia? O caixa d'água do Vasco. De onde partiu essa denúncia? Não sei, a denúncia que veio lá do... Marcelo, Lúcia e qualquer denúncia. Eu acho que isso é para desviar o foco... Atenção. Desviar o foco Política. do escândalo da venda do Neymar, que foi feita, evidentemente, fora da gestão do Marcelo. Todo mundo sabe quem é que estava presidindo e vice-presidindo o Santos Futebol Clube e o conselho gestor e assim por diante. Isso é para desviar o foco. Agora, para fazer justiça no caso do Neymar, tem que recorrer à justiça da Espanha. Porque aqui o Ministério Público está patinando. Isso aconteceu, né? O Santos fez isso. É claro. Agora, com relação a esse caso dinheiro de o Ministério passe. Público abriria essa O Ministério Público abre até denúncia anônima. Não, eu sei, mas Sem dúvida. sem alguém provocar o Ministério Público, esse caso teria ocorrido desta maneira? Ou não? Alguém provocou. Mas por que não Não aparece o sei, provocador? não. E se tiver apócrifo, trabalha com apócrifo. Você quer denunciar alguém? Aconteceu no meu escritório um caso... Isso é interessante porque as pessoas estão Faz um acompanhando e mês. não têm muita noção dessas coisas. Boturão, aconteceu no meu escritório, eu estou defendendo uma pessoa, nem precisou defender, já resolvi. Começou o caso com um e-mail anônimo acusando uma determinada pessoa de ter praticado um determinado ato. O Ministério Público pegou o e-mail anônimo, determinou que a delegada do 3º Distrito abrisse um inquérito policial e ela abriu o inquérito policial por determinação do Ministério Público. Denúncia anônima. Eu na petição escrevi assim: se eu fizer uma denúncia anônima dizendo que o promotor A, B ou C fazem ou fizeram isso e aquilo, eu pergunto, o corregedor da Polícia Civil vai mandar abrir um inquérito policial contra o promotor ou procurador contra o qual eu fizer uma denúncia anônima? Duvido. Claro que não. Mas para o cidadão eles fazem. Quer dizer, quando o Ministério Público pega uma denúncia anônima e manda abrir um inquérito policial contra esta pessoa, já está resolvido o problema. O que você espera mais? Qualquer um de nós pode fazer denúncia anônima contra qualquer pessoa que a gente queira. Um promotor de justiça que é de, eu não vou citar o nome dele, até por questão ética, ele fala assim: Banha, se eu abrir aqui todos os dias denúncia contra político, contra a polícia, contra o advogado, e do jeito que elas vêm formatadas,
Isso aqui é uma verdadeira vergonha. Eu tenho que chamar aqui o fulano, ver o que é, o que aconteceu. Eu não posso soltar, não posso ser inconsequente, porque aqui já teve denúncia do Zezinho da Estiva, do Zé Justiça, do Pedrinho Padeiro. Aí vai... Onde fica o Pedrinho Padeiro? Pedrinho Padeiro. O Rua Hugo Maia, 200... Mas a Hugo Maia só vai aos 180, não tem 200. Ninguém mora lá, já mandou... Não tem, não existe mesmo. Mas eu de frouxo. Eu tenho que aqui atender. Então atenda. Uma vez aconteceu um caso aí com um amigo nosso, falamos com a mesma promotora. Bom, tudo bem, a senhora fez todo mundo sentar aqui no banco, todo mundo respondeu, não deve nada. E o cidadão que fez a denúncia leviana? Eu quero agora que a senhora processe esse cidadão. Mas ele não existe? Então, mas se existiu para mim, se pode mais, pode menos, como diz o meu amigo Cassione. Isso é muito então, estranho. ô Cassione, o que a gente vê, e eu quero jogar essa labareda de fogo pro jornalista que tem 30 anos de cabeça branca, também tem um outro viés, Cassione, que me chama a atenção. Política é para profissional. Política é para profissional. E toda vez que alguém põe a cara para fora, não é a primeira vez. Pessoa vem, pessoa de bem, quer se meter na política. Ele começa a botar, já leva uma cadeirada. Já tomou uma paletada. Silvio Santos, quando foi candidato a presidente da República, a campanha dele durou 30 dias. O Antônio Hermínio de Moraes, deram uma chancelada nele, com o cimento e com tudo, com beneficência portuguesa, ele já correu. O seu Armênio Mendes, quando foi vice-prefeito do meu amigo Cassione, uma pessoa que só fez o bem para a cidade, construiu tudo que tem na cidade. Até, olha, daqui a pouco ele vai construir a rodoviária, que o último que construiu foi o Bandeira Brasil. Também tomou uma chifrada. O Cassione, quando foi prefeito, candidato a prefeito, também levou uma labrecada. Então, tem dois tipos de... Tem aquele da mão do gato, que a gente já conhece, do viés da mão do gato, que é esse aqui que aparece. Por isso que eu digo, política é para profissional, que tem cascudo, tem couro grosso. Agora, um homem de bem, que só fez bondade, fez benemerência, faz a caridade, e não anuncia nada para ninguém. Eu também não tenho procuração e não sou advogado também. Eu estou falando aqui da família Teixeira porque eu conheço, convivi desde os bancos escolares, da terra-idade. Conheço a família e olha, isso é guerra para mais de metro. A sorte, seja para o promotor, para quem denunciou, é que o mestre dos mestres não está mais aqui, que é o Milton Teixeira. Porque se ele tivesse, a tampa da panela ia subir. Vamos para o rápido intervalo, o Heraldo opina na sequência e depois a Ione vem com perguntas e participações dos telespectadores. Já. Ele vai falar. De volta, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Aqui o Banha, o vereador do PMDB, o Heraldo José, Vicente Cassione, a Ione e o Furukawa já prontinha com as participações dos telespectadores, né? E eu queria também ouvir o Heraldo sobre esse problema envolvendo o Ministério Público Federal, Unisanta e o Santos. Heraldo, pois não? O que causa estranheza no primeiro momento é que essa revelação dessa ação, ela surge agora, quando, logo após o empresário Marcelo Teixeira ter ingressado no PSD. E outra coisa, lendo, pelo menos o que foi divulgado pelo Ministério Público Federal, os empréstimos ali eles foram revestidos de toda a legalidade. E eu recordo também, ainda estava no jornal A Tribuna, que parte desses empréstimos não foram pagos pelo Santos Futebol Clube e aqui a universidade ingressou na justiça, chegando inclusive a propor a penhora do estádio lá, Urbano Caldeira. Então, quer dizer, onde está a ilegalidade? Onde houve perda? Nenhuma. Então, ele tem mais uma conotação política do que verdadeiramente de aspecto de ilegalidade. Ione Furukawa, participações aí com a gente? Pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele diz: até quando vamos aceitar parlamentares tomarem decisões importantes, como a maioridade penal, por exemplo? Olha, então eu vou pegar esse gancho aqui, porque ao final da votação de quarta para quinta-feira, varou a madrugada, acabou 3 horas da manhã, 3h30, por aí, né? O deputado federal, ex-prefeito de Santos, Beto Mansuras, no PRB, deu uma declaração à imprensa dizendo assim: o Brasil acordou mais seguro, com essa votação que acabou definindo a redução da maioridade penal para 16 anos
no caso de crimes hediondos. Você não concorda, eu sei, Cassione? É evidente que não. O Brasil acordou mais seguro só na cabeça do Beto Mansur. Ou então foi um Brasil sonâmbulo que acordou no meio da noite e o sonâmbulo não sabe o que faz. Tem sonâmbulo que sai de noite da cama, desce, abre a porta da casa, vai para a rua, anda por aí e está completamente dormindo acordado. A realidade não vai mudar porque houve uma aprovação dessas. Eu só queria dizer uma coisa. No programa de quarta-feira, eu disse que não poderia voltar a matéria à votação. Verdade. Depois de ter sido rejeitada a PEC, né, na terça-feira. Continuo dizendo, o Supremo vai derrubar isso. Aliás, ontem o ministro Marco Aurélio de Mello, antecipando-se, inclusive, a posição que ele vai exercer no dia do julgamento, e falando publicamente, ele disse: inconstitucional a providência que foi tomada, antirregimental. Eu estive lá dentro, eu conheço o regimento, foi antirregimental, foi inconstitucional, como é inconstitucional você criar dois tipos de menoridade. O menor de 16 que sabe o que faz e o menor de 16 que não sabe o que faz. Isto não existe em lugar nenhum do mundo civilizado. Mas aí o presidente da Câmara não vai vir com aquele discurso à sociedade: olha, nós tentamos atender, nós tentamos resolver o problema, enfim, olha, eles foram lá, derrubaram, enfim. O Cassione já colocou como propriedade, o Heraldo também, a experiência. Você acha que as pessoas vão ter essa leitura que o Cassione está Não passando tem a aqui? leitura porque se joga com o sensacionalismo e com a imediata, então. com a acidez. Ninguém aguenta. O problema existe. Ponto. Ninguém aguenta mais ser assaltado. O número de menor de idade assaltando a mão armada, traficando, crime de ônibus, isso não é de hoje, não. Não. Só que é o seguinte, não vai ser em 30 ou 40 sessões da Câmara que você vai resolver esse problema. Você tem que lá, a Câmara é nova, Cassione, vamos consultar o que tem aí para trás. Vamos fazer audiência pública. Vamos consultar aqui os nossos assistentes sociais, o Conselho dos Advogados Criminais, vão à OAB, vamos ouvir tudo aquilo que você já fez lá atrás, naquele projeto de lei, porque o engloba um todo. Não é questão de punir por punir. Olha, a partir de hoje, tem 14 anos, vai para a cadeia. Tá, onde vai cumprir? Que hora que ele vai comer? Que hora que ele vai estudar? Que hora vai ser... Porque ele não pode cumprir um cara de 14, 15 anos, ele não vai cumprir com um camarada que tem 30, 40 anos. Então, se ele cometeu um crime de furto, ele pode cumprir pena com um desqualificado qualquer, lá, um estuprador, um assassino. Então, é leve, não é leve, é grave, é hediondo, onde vai ser o cumprimento disso? Então, todos esses aspectos, antes de fechar uma legislação, e tem que se ouvir o povo, fazer uma audiência pública, mostrar, ver a necessidade, às vezes, do Ceará é diferente da do Rio Grande do Sul. Tem crime, existe, mas é uma outra modalidade. Mas quando o Datafolha veio com 90%, querido, a insatisfação que querem derrubar a maioridade, eles não surfaram na onda, eu pelo menos entendo assim. Mas jogou para a plateia, o cara que votou assim, não, ia ser enforcado. Teve gente que mudou até o voto de um dia para o outro. Ia ser enforcado lá, vai ser enforcado. Mudou o voto de um dia para o outro. Isso agora, é convicção. É como conduz a coisa, não é, Cassione? A coisa tem que ser bem conduzida, a bom termo, sem ouvir. O legislador ele tem que ter mais ouvido do que boca. Tem que ouvir bastante. Ouvir, discutir, dirimir. Lá é o seguinte, quando entrou o Eduardo Cunha lá, até a reforma política, ele falou para o painel regional que teve lá. O painel regional foi em Brasília. Eu não quero saber a quantas anda. Cassione, palavra do presidente, eu não quero saber a quantas anda. Eu dei 40 sessões para o relator fazer essa reforma política. Se chegar a 40 ele não relatou, eu derrubo ele do relatório e eu vou fazer e vou botar para votar. Aqui não vai ficar matéria requentada. Nem ao mar, nem à terra. Nem ficar uma matéria para ser votada há 20, 30 anos, e nem mesmo você fazer uma legislação tão importante, tão necessária, a um clamor nacional, mas com responsabilidade, de uma maneira correta, que se cumpra a pena,
que veja do outro lado, se você vai ressocializar, porque cadê para isso? Se não, a gente tem que pensar num outro tipo de legislação, se vai ter a prisão perpétua ou se vai ser a cadeira elétrica ou vai ter a pena de morte. Do jeito que o Brasil vai indo, em 2 palavras vai acontecer o seguinte: a estupidez e a imbecilidade da maioria daqueles que dirigem, que governam, que decidem, vai chegar ao ponto seguinte: enchente, tem enchente, faz uma lei decretando que não vai ter mais enchente. Tem problema de saúde, faz uma lei decretando que ninguém mais vai ficar doente. Boa. Entendeu? Tem um problema de segurança, faz uma lei dizendo que ninguém vai mais praticar crime. Vai ser tudo resolvido no papel, pela estupidez e pela imbecilidade daqueles que deixaram as coisas chegarem onde chegaram. Pegando carona aqui na fala do Beto Mansur, você está preocupado realmente em acabar com a criminalidade? Proponha a ele que apresente aí a pena de morte, um projeto de pena de morte, ponto. Como ninguém quer morrer, nós não vamos ter mais crime. Ninguém mais vai praticar crime. Se o Brasil decretada a imortalidade, se o Brasil mandou mais a Câmara vai baixar uma lei, uma PEC, dizendo está decretada a imortalidade no Brasil, ninguém mais morre. É tudo no papel. Noé Carvalho, vou saudar aqui o nosso saudoso Noé Carvalho, o senhor tinha um carinho muito grande por ele, o Boturão, o Heraldo. Ele citava pra gente quando fazia a lei, viu, Cássio? Falando, você vai fazer a lei? Qual é o motivo que ele trouxe aqui? Sabe o que é, senhor Noé Carvalho? O cavalo me deu um coice. Então vou ter que cortar as pernas do cavalo? Vou botar aqui, a ideia é cortar a perna do cavalo. Deu um coice. Mas o cavalo não vai mais andar. Não tinha pensado nisso. O cavalo não vai mais andar? Não vai puxar mais a sua carroça. Então vamos estudar esse contexto com tudo. Então é aquela história. Cavalo dá um coice, corta a perna do cavalo e está resolvido o problema. E com isso vamos encerrando aqui mais um painel regional, né? A gente agradece sempre a sua participação, a participação do Banha, do Heraldo, o Cassione também com a gente, a Ione diariamente acompanhando a sua participação, claro, e a produção do painel. Estamos ao vivo de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, no final de semana, painel weekend, 3 da tarde do sábado, 5 da tarde do domingo. Obrigado.